Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Como estão? Tudo bem disposto? Sim? Nesta maravilhosa quinta-feira. Vamos só aqui ver como é que as coisas estão. Tanto no Face como no Insta. Tudo ok. Então hoje vamos falar sobre as férias, não é? Mas antes de falarmos sobre as férias, tenho que vos dizer que o curso de Educador Consciente já começou. Já começou o curso de Educador Consciente, já acabámos esta semana o primeiro módulo. Tem sido, são sessões pós-laboral, não é? Horário pós-laboral. E apesar de ser um grupo minimalista, tem sido muito bom não só para mim, porque é muito gratificante e dá-me cresce um sentimento de conseguir partilhar a minha palavra, partilhar as minhas experiências com fundamentação, não é, teórica e prática, mas sobretudo pelo facto de haver esta partilha genuína num espaço fechado onde podemos falar abertamente, sem críticas, sem juízos de valor, sem julgamentos, e onde falamos e o nosso único objetivo é a educação, o bem-estar das crianças que estão à nossa volta. Sejamos nós educadores, professores, auxiliares, assistentes operacionais, pais. Então, estamos ali como adultos que se relacionam com crianças e que têm como objetivo melhorar a sua comunicação, primeiro consigo, para depois expandir para a criança. Então, eu estou muito feliz porque já começou este curso do curso de Educador Consciente e, apesar de ser um horário pós-laboral, está a ser muito gratificante, está a saber assim muito, muito bem. Saímos não com cansaço, mas com um sentimento de ok, estamos no caminho, estamos todos juntos, estamos todas juntas, e é assim que deve ser lida, deve ser sentida a educação. Vamos nos juntar, vamos partilhar ferramentas, vamos partilhar vivências, convivências, para estarmos sempre no nosso melhor. E como eu disse agora na nossa última sessão, o nosso melhor não quer dizer que estejamos sempre bem dispostas e sempre sorridentes. Olá, Joana! Olá, Luz! Um beijinho muito grande para vocês! Quer estar? Ok, olha, já está combinadíssimo a tua inscrição. Então, como eu estava a dizer, o estarmos bem não quer dizer que estejamos sempre bem dispostos. Quer dizer é que temos a consciência de que quando estamos mal, e a criança vai perceber isso, se não for com a nossa comunicação verbal, vai ser com a nossa comunicação corporal, não é? Com a comunicação não verbal, porque todos os nossos poros falam, todo o nosso movimento fala, toda a nossa energia fala. E a criança vai perceber isso. E das duas de uma, nós temos duas opções, ou mentimos e dizer, não, está tudo bem. Porque temos aquela crença que a criança não percebe, a criança é muito pequenina e não vai perceber. Ou então, temos essa consciência de que sim, ela percebe, ela entende, pode não entender tudo, mas ela vai perceber que alguma coisa está mal connosco. E se nós dissermos, eu hoje realmente não estou muito bem, estou um bocadinho triste, depende da idade, estou um bocadinho desanimada, estou um bocadinho decepcionada, mas a João vai-se animar, porque agora sabes o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma atividade muito gira, vamos fazer uma pintura, e eu adoro pintura, e eu sei que vou ficar bem disposta com essa pintura. E aqui é que está o segredo. Não é o estarmos sempre bem dispostos, é o facto de que a criança vai perceber que, ok, quando eu estiver mal, eu sei que vou fazer uma coisa que me diverte e assim vou ficar melhor. Porque foi isto que este adulto fez. Este adulto, que é o adulto que eu gosto, é o adulto que eu respeito, é o adulto que me respeita, que me ouve. E é assim que nós educamos pelo nosso genuíno exemplo.
ok? Mas pronto, não vim hoje falar sobre o curso de Educador Consciente, venho só dizer-vos que já começou, que depois em outubro vai haver a segunda edição e assim sucessivamente. E tem sido para mim uma grande honra estar a conseguir partilhar e chamar mais pessoas para juntar esta tribo da ecologia educacional. Mais pessoas a, não digo lutar, mas mais pessoas a aprender sobre educação e que é preciso fazer de outra forma. Vamos atualizar os nossos chips, não é? Vamos atualizar aqui o nosso computador. Hoje vamos falar sobre as férias, ok? É este o tema da nossa live. Vamos falar sobre as férias de verão, vamos falar sobre as férias grandes, como quiserem chamar. Eu gosto muito de chamar as férias grandes. Era assim que eu falava sobre as minhas férias. Quando eu tinha férias grandes, não é? Quando eu era criança, quando eu era jovem e tínhamos 3 meses de férias, aquela coisa maravilhosa de não fazer nada. Então, hoje trago-vos sobre o tempo das férias, o porquê ser tão importante as férias. E nós temos muitas vezes a ideia de que mas a criança está na escola, o jardim de infância, aquilo já são férias. A creche, aquilo já é só brincadeira. Não. Não, senhor. Não, senhor. E vamos falar um bocadinho sobre isto. O porquê de, apesar de a escola ser um sítio maravilhoso, preparado para a criança, preparado para o bem-estar, no sentido de ser um lúdico, vamos aprender pelo lúdico, a criança necessita de férias, necessita de sair desse ambiente, ir para outro, haver uma quebra, ok? Vamos falar sobre isso. Então, o que é que nos diz assim? Vamos falar sobre a rotina também. A rotina no sentido em que muitos pais, ao longo destes anos, enquanto educadora, falam comigo com a preocupação de que, então, mas ele aqui está tão bem, ele aqui está tão feliz, nas férias é tudo muito mais livre, muito mais, muito mais acolhedor, até porque são menos. Porquê é que ele não pode ir para cá nas férias? Ou porquê é que temos que ficar em casa? Não é com... E perguntam não, com uma genuína preocupação, não é com... vou pô-lo ali para poder passear, ok? Também vamos falar um bocadinho sobre isto, porque eu sou um bocado... Eu vou expor a minha opinião. Quem não goste, é a minha opinião, ok? Então, o porquê de falarmos sobre as férias e sobre a rotina. E muitos pais me perguntam sobre isto, porque eles são pequeninos e aqui estão tão bem e têm as rotinas, então nas férias ficam tão alterados. As férias, as rotinas das férias e as rotinas do dia a dia pode ser mantido. Como assim? A rotina de uma criança mais pequenina é feita não por horas, mas por momentos, por alturas do dia. A criança não tem um relógio, a criança não sabe ver as horas. Nós é que temos essa preocupação e colocamos tudo no mesmo saco. A criança necessita do quê? São de rotinas, de momentos. E isso pode-se manter nas férias. Se a rotina da criança, nos dias, durante o ano, é ouvir, imaginem, 2 histórias antes de ir para a cama, nas férias pode-se manter a mesma rotina, só que em vez de ser às 8h30, 9 horas que a criança vai para a cama, no dia normal, corrido, ano letivo, durante as férias pode ser, imaginem, 9h30, 10 horas. A criança não sabe que tem... Porquê? Porque acordou mais tarde também, ok? A criança não sabe as horas. Mantém-se a mesma rotina, que é o quê? Aquele momento antes de dormir. E o momento antes de dormir é esse. Contar 2 histórias. Ok? Então vamos, nós pais, desmistificar esta preocupação com a rotina para que a criança mantenha o seu bem-estar biológico e emocional. Porquê? Porque a rotina é feita de momentos. Outra coisa muito importante é nós termos a noção de que a criança necessita de várias coisas consoante a sua idade. Ou seja, claro que uma rotina de um bebê não é igual à rotina de uma criança com 2 anos ou com 3 anos. Nas férias ou nos dias normais de ano letivo. Isto se uma criança estiver em creche já. Okay?
a rotina de um bebê, mesmo durante as férias, não vai ser muito diferente da rotina dos horários de férias, dos horários do tempo letivo. Como se o bebê tivesse tempo letivo. Mas pronto, isso já são outros 500 e eu hoje não vou falar sobre a minha opinião sobre as creches. Ok? Pronto, vou-me controlar sobre isso. Falamos numa outra altura. Então, temos de ter atenção que, à medida que a criança vai crescendo, vai necessitar de coisas diferentes. E que a criança necessita, sim, de ser retirada daquele espaço físico, daquelas pessoas que estão com ela, para estarem com outras pessoas, para estarem noutro espaço. Então, o que é que nos diz assim um estudo realizado pela Academia Norte-Americana de Pediatria? Que as férias são essenciais para o desenvolvimento da criança. Com dois aspectos. Eles falam de dois aspectos. Um deles fala sobre o convívio social. E este convívio social, vocês podem perguntar assim, ok, mas na escola convivem. A escola até fomenta a socialização, certo? Correto e afirmativo. Contudo, na escola são sempre as mesmas pessoas ao longo do ano. O grupo de amigos, o grupo da turma, o grupo das turmas ao lado, as educadoras e as auxiliares daquele espaço. O convívio social vai além do convívio formal, ok? O convívio formal no sentido em que na escola são sempre aquelas pessoas, são sempre aquelas crianças, mas é no convívio social onde, por exemplo, está noutro espaço físico, onde, por exemplo, os pais aproveitam nas férias e vão visitar familiares que estão longe, vão para outras terras. Só o distanciamento do espaço da sua casa para outra casa já é um acontecimento para a criança mais pequena, por exemplo. Okay? O facto de ir mais vezes, imaginem, com os avós àquela mercearia ou àquele café ou àquele parque, ou o simples facto de estar mais tempo com os avós e fazer as rotinas destes avós, leva a criança a conviver com outras pessoas. Mais velhas, mais novas, com outras crianças. Acontece sempre isto. Acontece sempre isto quando a criança tem essa possibilidade, quando os pais têm essa possibilidade de deixá-las com os avós, deixá-las com os primos ou os tios. Okay? E é esse convívio social que este estudo fala. E esse convívio social vai para lá do convívio formal, do convívio da escola. Seja ela pré-escolar, jardim de infância ou a creche. Outro aspecto que neste estudo falam é sobre o desempenho cognitivo. O desempenho, e claro, o Sr. Luz tinha que ficar a fazer uma visita. O desempenho cognitivo da criança. A criança necessita do descanso, da paragem, da quebra, daquele não só das temáticas, das atividades que acontecem ao longo do ano letivo. Quando a criança acaba o ano letivo e continua na escola e tem que esperar até às férias dos pais, por exemplo, não é? Ou algumas vezes os pais não têm férias juntos e a criança permanece mais tempo e só tem pouquinhos dias, mas isso já lá vamos falar sobre isso. Muitas vezes a criança começa a ficar mais cansada e é visível para nós adultos que estamos com eles dia a dia. Esse cansaço não é só um cansaço físico, é um cansaço muitas vezes já nem nos responde, já nem brinca, já está ali assim um bocadinho apática. É necessário que a criança descanse e que saia do espaço físico, saia do sítio onde costuma estar, onde acontecem as aprendizagens, onde acontecem as atividades. E mesmo quando acaba o ano letivo, a criança necessita do descanso, do descanso real. O descanso real é só mesmo retirar e estar noutro sítio. Claro que, agora continuando a falar sobre o descanso, o nosso cérebro necessita de paragem, ok? Necessita de parar, por isso é que nós dormimos, por isso é que é tão importante o sono, por isso é que há estudos que falam sobre o sono, por isso é que cada vez mais há terapeutas do sono que aconselham os pais no sentido de os ajudar a dar uma maior qualidade de sono aos seus filhos. Mesmo para nós adultos,
Vamos só à lógica, ok? Há pessoas que necessitam de dormir mais, eu sou uma delas. Há pessoas que ficam bem com poucas horas. Tudo bem. O seu cérebro, o seu corpo tem diferentes necessidades. Cada criança tem diferentes necessidades. 2 filhos que tenho, um gosta muito de dormir, o outro diz que é uma perda de tempo. Okay? Contudo, temos que ter sempre na nossa consciência que o descanso, o não fazer nada, não é um tabu, não é o significado, ou não nos dá o significado de uma criança preguiçosa ou de uma pessoa preguiçosa. Temos que tirar, desmistificar, limpar estas crenças que nós temos em relação ao descanso, em relação a não fazer nada. E a criança necessita nas férias de não fazer nada. Porquê? Porque o nosso cérebro precisa exatamente de uma limpeza. Precisa de uma limpeza no sentido de, primeiro, vou arrumar o que tenho. E é exatamente neste convívio, agora vamos juntando os dois aspectos que este estudo falou. É ao limpar e ao arrumar que acontece isto como? Quando a criança está noutro espaço, com outras pessoas, a criança vai buscar as informações e as aprendizagens que teve, vai relacionar, vai assimilar, vai utilizar e vai arrumar. Vai ficar efetivamente aprendido, vai ficar efetivamente arrumado no seu cérebro, aquelas aprendizagens. E a criança consegue fazer isto com mais tempo livre, mais tempo para experimentar, mais tempo para fazer de novo. Quer queiramos, quer não, o espaço da escola, creche, jardim de infância, primeiro ciclo, seja como for, tem timings. Ok? A criança, e venham dizer as vezes que quiserem, eu volto a dizer a mesma coisa porque eu estou no terreno e eu sei, ok? Por mais que queiramos fazer ou dar mais tempo, há os timings da escola, ponto. E a criança muitas vezes precisa de estar mais tempo a fazer aquilo. Quando está de férias e alguma coisa se relaciona com aquilo que a criança já fez, estou a falar às vezes de um jogo, ou de uma pintura, ou de qualquer atividade que a criança vá recriar, ou que acontece, algum tema de conversa, ou seja o que for. A criança vai ter tempo para fazer várias vezes, vai ter mais tempo para experimentar. Isso acontece nas férias. Porque é o tempo da criança, não é o tempo da escola, não é o tempo do adulto. Nas férias, geralmente quando está com os pais, ou com os avós, ou com os primos e tios, é o tempo deles. Ok? Por isso é que muitas vezes os pais dizem, mas venho mais cansada das férias do que quando vim de férias, ou quando comecei as férias. Isso é outro tema. Porquê? Porque quando nós vamos de férias com os nossos filhos, a nossa programação está: vou manter as coisas todas como antes, vou manter tudo organizado e vou ter tudo impecável e eles têm que almoçar e jantar a horas decentes. Se nós vamos para as nossas férias com as pessoas que mais amamos neste mundo, a pensar naquilo que nos dá trabalho ao longo de todo o ano, não são férias. Então, a primeira coisa que nós adultos temos que fazer quando vamos de férias com os nossos filhos é: eu vou descansar, vou me divertir com o meu filho. Mas dá para dormir um bocadinho quando dormem a sesta. Quando não dormem a sesta, vão mais cedo ou vão mais tarde para a cama ou acordam mais tarde, porque ficam cansados da praia, ou ficam cansados do campo, ou ficam cansados do que quer que vocês possam fazer com eles. Vão dormir bem, vão dormir melhor e vocês também. O dormir mais ou dormir menos não quer dizer que estejam mais cansados ou menos cansados. Eu também gosto de dormir bem, gosto de dormir muito, mas às vezes uma bela cesta de 20 minutinhos, por exemplo, para mim está tudo top. Ou às vezes estou cheia de sono, ok? Mas sabendo que tive um dia espetacular de férias com eles, onde não houve brigas, não houve discussões entre eles os dois e correu tudo de forma natural e sem pressão, o meu descanso já está a 50% feito. A forma como nós nos preparamos mentalmente para as férias com os nossos filhos.
E nós muitas vezes pensamos que, mas eu não quero ir de férias. Ir de férias com filhos não é ter férias. Eu tenho uma opinião muito sincera sobre isto. Os filhos vieram porque alguém os quis, ok? É a nossa responsabilidade. Então estás a dizer que os pais não podem ir de férias um dia sozinhos. Não estou a dizer isso. Agora, de certeza absoluta que vos vou dizer. Nunca na minha vida eu ia deixar os meus filhos na escola e eu ia fazer uma viagem de fim de semana, durante a semana com o meu marido, por exemplo. Não. Se eu ia fazer uns dias fora com o meu marido, tipo escapadinha, eles iam para a casa dos avós. Porquê? Porque eu, a seguir à casa, a casa dos avós é o ninho que eles têm a seguir à casa deles. Não é a escola. Por mais que seja uma escola excelente, por mais que eles se sintam super envolvidos na escola, super acarinhados na escola. Mas isso sou eu, Maria João, não quer dizer que vocês tenham que fazer igual, não quer dizer que aquilo que eu estou a dizer é que é top dos tops. Correto? Estou-vos a dar a minha opinião enquanto mãe. Continuando. Então, os benefícios de estar de férias, os benefícios no sentido em que já percebemos que a criança necessita de parar, necessita de arrumar, de assimilar bem as suas coisas. Quando volta, em setembro, quando volta de férias, nós geralmente, nós profissionais, geralmente o que acontece é que notamos que a criança deu um pulo, não só da altura, mas de desenvoltura, de autonomia. E é exatamente isso que acontece nas férias. E nós pensamos, foste de férias, e o facto de ir de férias, todo o cérebro, toda a arrumação, toda a aprendizagem foi necessária para que tudo fizesse sentido nas suas aprendizagens. Ou seja, a criança precisou realmente parar, de arrumar ideias, faz até de uma forma inconsciente, ok? A criança não tem essa noção e nós pais muitas vezes não temos essa noção da importância do descanso e das férias. A criança passar 2 dias, 3 dias, os dias que ela quiser, sem fazer nada, e quando digo nada, é não fazer nada, não me apetece brincar, vou só aqui ficar aqui quietinha a pintar este desenho, ou imagina, crianças mais velhas, eu vou só dormir um bocadinho, ou vou só ver estes desenhos animados, um bocadinho. Claro que não quer dizer que a criança tenha que ficar os dias todos em frente à TV ou em frente às telas. Atenção àquilo que eu estou a dizer. Está bem? Temos de estar com atenção em relação à faixa etária da criança. Férias, descansadas e sem fazer nada, não é ficar o dia inteiro em frente à televisão ou à tablet. Ok? Pronto. Então, mas pode ver de vez em quando, claro que sim. Como todos os outros dias do ano. Ok? Nas férias, o porquê da importância das férias é aproveitar genuinamente o tempo e o espaço que temos com os nossos filhos para fazer coisas diferentes. Para ir ao mercado, ir às compras, ir ao mercado, se vão com eles ao supermercado, então aproveitem e vão a uma mercearia local, ou vão à peixaria do mercado, ou vão andar de caminhoneta. Os miúdos mais novos, estamos a falar da faixa etária dos 3 aos 6, adoram andar de transportes. Ainda quanto mais, o porquê de gostar de andar de transportes? Porque agora toda a gente anda de carro. Ninguém anda a pé, muito raramente. Ninguém vai para a escola a pé. Quase ninguém. Não vou dizer ninguém, estamos aqui a generalizar. Então, vamos, até porque os transportes é uma temática desenvolvida muito desenvolvida no jardim de infância. Então vamos andar de transportes. Vamos experimentar o metro, vamos experimentar o autocarro, vamos experimentar o elétrico em Lisboa, vamos andar de barco. E já são várias atividades, vários passeios durante as férias. Vamos ao cinema, vamos experimentar o cinema, que é um sítio que é escuro, que é diferente. Ok? Vamos fazer uma caminhada, vamos aprender a andar de bicicleta. Quando as crianças são mais velhas, é muito importante perguntar-lhes o que é que eles querem fazer nestas férias. Dar-lhes objetivos. Claro que não são os nossos objetivos, são ajudar-lhes a que eles desenvolvam um objetivo para estas férias. Mas eu quero andar de skate. Ok, então vamos experimentar andar de skate. Então estas férias, o teu objetivo é aprender a andar de skate. É isso? Ok, bora lá.
Isto pode ser feito com crianças a partir dos 4, 5 anos. E por aí adiante. Por aí em diante, ok? O Miguel tem um objetivo estas férias. Ok? Que até acho que hoje já o cumpriu e tudo. No sentido de hoje já foi. A Beatriz é a mesma coisa. E 18 anos. Eu também tenho o meu objetivo agora quando entrar em férias. E por mais que pense naquilo que tenho que fazer em relação à casa, mas já são afazeres domésticos, não é? Mas que todos nós pensamos ou não, cada um pode ter uma empresa de limpezas sim e faça isso no instante. Quem não tem também pensa sobre isso. Então, mas isso não são férias. Pá, para mim são. Para mim são. Estou a cuidar daquilo que é meu, daquilo que é o meu ninho, daquilo que é o meu espaço de conforto maior. Ok? Claro que não são todas as férias, também gosto de ir passear, também gosto de fazer coisas, mas ter objetivos para as férias, as crianças terem esse espaço de reflexão do que é que querem fazer nas suas férias. E vocês, se calhar, vão ficar surpreendidos com as respostas que as vossas crianças vos vão dar. A partir dos 4 anos, experimentem perguntar sobre isto. O que é que tu queres fazer estas férias? A criança vai se sentir a pertencer, mais uma vez, falo-vos do sentimento de pertença, que a criança necessita e é essencial no seu desenvolvimento emocional. A criança necessita de saber que é ouvida, que tem um espaço, que tem um lugar na sociedade. E a primeira sociedade dela é a família. Então, eu tenho espaço, a minha voz é ouvida. E vocês vão ficar surpreendidos com aquilo que as vossas crianças vos vão dizer. Então, os benefícios das férias aumentam a conexão familiar, não só connosco, pais, mas com os avós, com os tios, os primos, aquela família mais alargada, aquela família que está longe e que eventualmente podemos marcar um fim de semana em um big piquenique todos juntos. Ok? Eu lembro-me das férias de verão que eu tinha com os meus primos, que eram de Aveiro, e que vinham todos cá para baixo, e eu chorava sempre quando a vez que eles iam embora. Enfim, coisas de ser filha única, não é? Mas pronto. Mas eu lembro-me dessas memórias. Eu lembro-me das memórias dos meus pais no quintal, à noite, pela fresquinha, depois do jantar, ficávamos assim, eles estavam de férias, eu também de férias, eu podia andar de bicicleta, eu lembro dessas memórias. E são memórias que ficam. Ok? Nós temos a noção que vamos criar memórias. Como é que vamos fazer isso? Vamos utilizar as férias, vamos utilizar o ano inteiro, mas as férias é então um momento crucial para estabelecer esta ligação e esta fusão com os nossos filhos. Com 2 anos, com 6 anos, com 10 anos, com 18 anos. Ok? Ainda agora, para a semana, os 2 vão passar férias com os avós. Vão passar uma semaninha com os avós. É essencial este espaço. Quem consegue, quem tem este privilégio de ter esta rede de apoio, usufruam. Mas os avós não fazem uma educação que nós queremos e tal. Malta, há uma frase que eu não gosto muito de utilizar, mas até aprendia com o meu marido, que é... agora como é que se chama? Como é que se diz... Agora foi-se embora a frase, pronto, não era para dizer, mas seja como for, é no sentido em que, ok, não fazem uma educação que vocês concordem em pleno, é só pouco tempo, e aquilo que eles vão ganhar em termos de convívio, de relação com os avós, até de perceber regras em casa, regras dos avós, regras de casa é uma coisa, regras com os avós é outra, é essencial, é o tempo de relação com os avós. É o tempo de relação com os primos, com os tios. Mas eles depois chateiam-se, depois fazem queixinhas. Isso acontece sempre em todo lado e faz parte. E temos que saber solucionar, e eles próprios, na altura, que nós não vamos estar lá para resolver as coisinhas pelos meninos. Ok? Têm que solucionar. Estamos a falar de crianças até um bocadinho mais velhas. Mas o facto deles, aquilo que eles vão ganhar com a estadia nos avós, ou nos tios, ou nos primos, seja como for, apesar de nós não concordarmos na totalidade com a educação das familiares, mas o que eles vão ganhar é maior do que tudo isso.
porque vão ganhar convívio, vão ver outras pessoas, vão se relacionar com outras pessoas, vão aprender a gerir. Eu aqui faço assim, tenho que fazer desta forma porque estou com estas pessoas. Vão aprender a ser flexíveis também. E só uma pessoa de sucesso, só tem sucesso quem tem esta capacidade de ser flexível. Não é cínico, ok? Não é ser cínico. É ser flexível. Eu tenho a consciência que estou a agir desta forma porque aqui é assim que funciona. Ok. E a criança necessita de todas estas aprendizagens. Quando a criança verbaliza que não quer ir com ninguém, há que respeitar também. A criança não vai obrigada só porque, não, mas agora tens que ir porque os avós querem ou porque nós estamos a trabalhar e tu não... Não funciona assim. Tá bem? Não funciona assim. Mas aquilo que eu vos digo em relação a vocês adultos, que é para vocês que estou a falar neste momento, é colocar um bocadinho à parte os nossos idealismos de educação e aquilo que andamos a... mas eles comem muitos doces. São férias com os avós. São poucos dias, ok? Não é por aí que eles vão ficar com algum tipo de doença. Percebem o que eu estou a dizer? Vamos relaxar um bocadinho. Vamos priorizar a relação, vamos priorizar o convívio, vamos priorizar outro tipo de aprendizagens que são essenciais à criança. Faz-vos sentido aquilo que eu estou a dizer? Eu tive que fazer esta reflexão, porque eu pensava muito assim. Não, porque os avós não cumprem nada aquilo que eu peço. Eu digo para comerem peixe e carne, eles só comem carne e só vão aos hambúrgueres e não sei o quê. Então, eu tive que fazer esta reflexão. O que é que eu prefiro? Para mim, o que é importante? É eles estarem fora da escola, não estarem em casa tanto tempo. Neste caso agora estão sozinhos, uma 18 e um 13, não é? Não estarem em casa tanto tempo sozinhos, apesar de eles saírem muito para a rua. Eu gosto disso. Mas a minha prioridade é eles estarem noutro sítio, vão fazer praia, vão fazer mais praia do que comigo e com o pai. Então, priorizar aquilo que deve ser priorizado. Entendem aquilo que eu estou a falar? Faz-vos sentido? Sim? Se não, faz favor de dizer. Os mais benefícios: aumentar o bem-estar cognitivo e emocional da criança. Porquê? Porque, mais uma vez, a criança precisa de tempo para arrumar as informações que recolheu ao longo de todo o ano letivo na escola. Na escola, na AMA, na creche, onde a criança passou o seu ano, digamos assim. A criança precisa de mais tempo, e tem esse tempo nas férias, para repetir o que teve a fazer, para fazer novamente, para fazer... parecido, experimentar coisas novas, mas tendo como base aquilo que esteve a fazer pela primeira vez na escola. A criança necessita de ter tempo para arrumar o seu cérebro. Isto para mim fez muito sentido quando li, para vos trazer de uma forma simples. A criança necessita de tempo para arrumar o cérebro. A criança é uma esponja. Nós sabemos que até aos 7 anos a criança é uma esponjinha, uma esponjinha, uma esponjinha. Depois também, somos sempre, até ao final da vida, temos a capacidade e a habilidade de aprender coisas novas. Seja como for, a criança, quando é pequenina, absorve de tal maneira, de uma forma tão rápida, as aprendizagens que tem ao seu redor. E tudo é aprendizagem. Tudo é. Porquê? Porque para ela é tudo novo. Então aquela cabecinha necessita realmente de um tempo, espaço, para parar, arrumar. Oh, espera aí, eu já fiz isto. Olha, eu já fiz aquilo, vamos lá fazer outra vez. Eu gostei tanto, bora lá fazer outra vez. Por isso é que muitas vezes os pais ficam admirados quando a criança em casa pede atividades que já fez na escola. Mas vocês aqui... Sim, fazemos. Então, mas ela está-me a pedir em casa. Ela gostou, quer voltar a repetir. Por alguma razão, ela quer voltar a fazer. A razão é arrumar aquela aprendizagem. Assentar aquela aprendizagem que para ela foi fundamental, foi espetacular, ela gostou tanto, e ela quer guardar aquela aprendizagem. Então, temos de ter a noção de que a criança necessita deste tempo para fazer novamente, para fazer com calma, ao seu ritmo, ao seu tempo, que só consegue nas férias, quando não há pressão,
mais nada à volta. O tempo também, este tempo das férias é essencial também para o descanso. Descanso. Não fazer nada. Não... mas eu nestas férias não fiz nada. Só tivemos depois do almoço, íamos passear, dávamos uma voltinha, voltámos para casa, brincávamos um bocadinho. Não fiz nada. E o meu pensamento é, fizeste sim. Tu descansaste, a tua criança descansou. Se ela não te pediu coisas novas, se ela não te pediu atividades, se ela não te pediu para ir passear, ela precisou desse descanso também. Ela precisou de estar sem fazer nada, que para nós é nada, para o cérebro dela é maravilhoso. Nós próprios vamos pensar um bocadinho em nós, adultos, as nossas férias. Há quem goste daqueles dias loucos, não é? De festas e de convívios com os amigos e está tudo bem. E há alturas em que nós precisamos estar um diazinho, sossegadinho, em casa e estar, como eu costumo dizer, do sofá para a cama, do sofá para a cozinha, da cozinha para o sofá. Eu própria tenho... acontece muitas vezes estes fins de semana, por exemplo, em que eu digo assim, eu saí na sexta-feira, entrei em casa e só saí na segunda-feira. Porque eu necessito de estar comigo própria, eu necessito estar sossegada na minha casa, no meu canto, a ver as minhas coisas, a arrumar a minha cabeça. A criança necessita disso também. Eu adoro pessoas, eu adoro festas, eu adoro pôr do sol, adoro, mas também gosto de estar quieta, sossegada, sem fazer nada. Mas isto também teve que ser trabalhado em mim no sentido em que se eu estivesse muito tempo sem fazer nada, a minha cabeça dizia-me logo, estás a ser preguiçosa, olha só o que tu podias ter feito e não fizeste, olha o tempo que tu estás a perder. E o meu cérebro não está a perder tempo. Não está a perder tempo, está a arrumar, está a descansar. Muitas vezes, e quem me conhece sabe que eu falo disto várias vezes, por exemplo, eu sonho muito à noite. E há dias, há noites, neste caso, em que eu dormi muito, mas não descansei. Por exemplo, então, nós temos que conhecer o nosso corpo. Nós, adultos, temos que conhecer o nosso corpo, o que é que nos faz falta. E é nas férias que nós temos esse tempo, mais esse tempo para relaxar, para perceber o que é que nós queremos fazer, organizar como é que vai ser o nosso próximo ano, em termos profissionais, em termos pessoais, organizar. E nós, para organizar a nossa cabeça, precisamos ter tempo para pensar. E não é fazer 1001 coisas que temos tempo para pensar. E o mesmo acontece com a criança. Ok? Vamos falar aqui só de três. Já vos falei da conexão, do aumento do bem-estar cognitivo e emocional e a importância da socialização. A importância da amizade. Eu vou-vos trazer aqui uma situação pessoal, não é óbvio, não é? Já vos disse que a ecologia não é feita só de teoria, é feita de prática e desde 2018 que essa prática tem sido praticada diariamente e que para mim tudo se relaciona e tudo se enquadra, tudo se encaixa. E estas férias eu fico muito feliz com o facto de eu tenho filhos mais velhos e eles vão sozinhos, andam aqui pelo Montijo e eles conseguirem estabelecer e terem estes amigos que telefonam, malta, olha, bora, vamos fazer não sei o quê, vamos jogar à bola, vamos ao cinema. E estou eu no trabalho e recebo uma chamada, oh mãe, posso ir ao cinema? Eu, oh mãe, olha, nós vamos não sei onde, ok? Porquê? Porque foi o que nós acordámos. Vocês podem sair sempre que quiserem, a única coisa que eu vos peço é liguem-me a dizer onde estão, caso aconteça alguma coisa, eu sei onde vocês estão e posso-vos ajudar. É esse o nosso tratado, ok? É esse o nosso combinado, desde sempre, com os dois. Então eu acho muito engraçado muitas vezes, mas deixas, como se eu conseguisse proibir alguma coisa, estando a quilómetros de distância. Mas é muito bom a relação que nós temos e esta responsabilidade e companheirismo, porque realmente eu sou a mãe, não é? Eu sei que eu tenho o meu poder enquanto mãe, mas eles têm este poder de se movimentarem, não deixando de ser filhos e não deixando de ouvir a voz da mãe.
e a voz do pai. Mas isto para vos dizer o quê? Que o poder da amizade nas férias é tão grande, é tão bonito, eles poderem juntarem-se e ir fazer qualquer coisa. Então, mas e os mais pequeninos? Os mais pequeninos têm os pais. Têm os pais. Olha, estás de férias. Olha, e que tal a Maria ir aí passar uma tarde com a Sofia? Olha, importam-se, porque os pais, a grande maioria, são conhecidos, são amigos, começam a desenvolver uma amizade entre eles, e as crianças igual, não é? Então, usufruir desta rede de apoio, que não é uma rede de apoio, mas é uma rede de amizade. E é um programa giro e os miúdos vão gostar disso. Ou ao fim de semana, um pequeno piquenique no parque. Não é impossível, não é só porque eles são crescidos e combinam entre eles que acontece esta socialização ou acontece esta amizade, como eu escrevi, que para mim é um dos benefícios das férias, este poder usufruir da amizade de uma forma genuína, ok? Aquilo que eu estava a dizer há pouco, o objetivo do Miguel estas férias foi ok? Foi ele tinha o objetivo de fazer isto. Algo que nós em criança, ele já é mais pequenino, nós já tentámos, como foi com a Bia e tudo mais, e não porque os amigos também fazem, porque os amigos daqui à volta também usam para se deslocar. Ele começou a pensar, e se eu voltasse a tentar andar de bicicleta? E eu disse, fantástico, Miguel, fantástico. Acho que já não sei se me deixaram. Já está, tudo ok. Mas agora nas férias tu tens tempo, a bicicleta lá embaixo, podes chamar os teus amigos e eles ajudarem-te. Mas eu disse aquilo na brincadeira, até porque às vezes nós idealizamos uma coisa e depois os miúdos não querem e tudo mais, e há férias e houve um dia, na brincadeira, disse até para um dos amigos dele, olha, dou 5 euros a quem conseguir ensinar o Miguel. E foi na brincadeira, já foi há imenso tempo, e começaram todos a rir e tudo mais, pronto. O facto é que têm-se juntado os amigos do Miguel, e o facto é que têm ido com o Miguel para um sítio, aqui, perto, e têm-nos ajudado a andar de bicicleta. E ele hoje envia-me um vídeo dele andar de bicicleta e dos amigos todos a torcerem por ele. Isto é o poder da amizade, de eles estarem juntos. Eles organizaram-se sozinhos, eles saíram de casa, não estão nos telemóveis, não estão nas Playstations, eles estão na rua e juntaram-se para apoiar o objetivo deste amigo. Para mim, em termos de aprendizagem, humana, para mim, isto teve mais sucesso do que o ano inteiro da escola do Miguel, devido a tudo que aconteceu na escola e tudo aquilo que o Miguel passa na escola, ok? Estás a ser um bocadinho dramática, João, estás a ser um bocadinho... Não estou. O filho que eu tenho, o ser humano que eu conheço e que sei o que ele sente em relação à escola e à forma como os docentes e não docentes falam com eles, ele não se sente respeitado, não se sente ouvido, não se sente motivado, apesar de toda a tentativa para o motivar, para gostar da escola, e ele me dizer, eu gosto se o professor for bom. E eu disse, o que é ser professor bom? E ele depois começa-me a dizer, é ser como o meu professor do 4º ano, é ser como a minha professora de espanhol. O que é que eles têm em comum? Eles ouvem-nos. Isto é dito por um miúdo que tem 13 anos. Já é dito já há alguns anos. Ok? Então, eu tenho a plena noção de que a escola não é um sítio de prazer. E saber que ele aprendeu com o seu grupo de amigos, juntaram-se
Ele tinha um objetivo, ele determinou para as férias dele este objetivo, aprender a andar de bicicleta. Juntou-se com os amigos, o que é que vamos fazer? Eu tenho uma bicicleta, vocês têm bicicleta, posso experimentar? E começou tudo aí, começou tudo com eles. A necessidade dele espalhou em relação ao convívio com os amigos, uma amizade genuína, não é de gozar ou não é de criticar, que nós adultos adoramos apontar o dedo ao outro, tu fizeste mal assim, tu fizeste mal assado, cometeste uma gafe, ok, e tu fizeste o quê? Bola, então cala-te, ok? As crianças, não digam que as crianças são más, são mazinhas umas para as outras, elas fazem o exemplo que têm, ponto. E o Miguel tem a sorte de ter bons amigos, que se juntaram para o ajudar. E ele teve esta vontade de dizer assim, eu não sei, eu preciso de ajuda, bora. E para mim, esta aprendizagem, este companheirismo, este respeito, este saber apoiar o outro, saber ajudar o outro, isto são aprendizagens para a vida. Isto torna-os seres humanos humanizados. Isto torna-os, saem dos meninos, rapazes, para se tornarem homens com H grande. Homens com H grande. E vou colocar, se eles me autorizarem, os vídeos depois para vocês verem. Isto só aconteceu porque eles tiveram tempo para estar juntos. Tempo das férias. Tiveram tempo para fazer aquilo que querem, porque estiveram a pensar sobre aquilo que querem fazer nas férias. Ok? As aprendizagens que acontecem, as aprendizagens essenciais para a vida não acontecem só numa escola. E é necessário que nós pais tenhamos a consciência plena de que as aprendizagens para um ser humano acontece na grande maioria fora da escola. Escola dita tradicional, ok? Escola como nós todos conhecemos, como ainda é a grande maioria das escolas. E eu não estou a falar com isto que escola é horrível e que todos os miúdos são infelizes. Não, estou-vos a falar do meu exemplo, do exemplo que eu tenho. Há miúdos que adoram a escola, há miúdos que gostam deste ensinamento de tu falas e eu ouço e faço o que tu dizes, ok? Tudo bem, está tudo certo. Os miúdos têm que se sentir bem, ponto. Tive azar. Os meus gostam de opinar, os meus gostam de ter espaço para pensar, os meus gostam de fazer coisas diferentes. E infelizmente as escolas onde eles estiveram era o mais tradicional possível. Com pessoas o mais tacanhas possível. Por isso eu fico muito feliz mesmo, e emocionei-me hoje quando recebi o vídeo do Migui. Porque para mim aquilo foi uma aprendizagem, não foi só o facto de aprender a andar de bicicleta, foi tudo à volta, foi o amigo que estava a correr atrás dele a gravar, o amigo que estava ao lado dele a gritar, vai, avança e anda, bora, não sei. Para mim tudo isso é o essencial do ser humano. Para mim esta aprendizagem e que ele tem vindo a fazer é o que me dá força, o que me dá ânimo para continuar a acreditar e estar aqui todas as semanas e propor o curso de educador e estar aqui à frente de todos vocês e falar sobre isto, independentemente de tudo o resto. Porque acredito e vejo acontecer coisas na minha vida pessoal, da minha vida profissional, que me diz assim, olha, vê o que estás a falar, o que estás a fazer, o que estás a falar. E hoje foi exemplo disso, a importância das férias, a importância de a criança parar e pensar, eu quero realmente fazer isto estas férias. E como é que ela vai fazer isto? Não foi eu que lhe disse, eu falei há uns meses atrás, ainda estava na escola, e eu disse, ok, olha, vai, junta-te aí com os teus amigos, e disse aquilo assim. E aconteceu, não foi porque eu disse, foi porque ele sentiu a necessidade, os amigos também quiseram participar, quiseram entrar na vida do Miguel. Isto é uma verdadeira, isto é uma genuína amizade. E que se mantenham assim.
e que se mantenham assim, no sentido de serem genuínos, genuinamente amigos, enquanto adultos. Não quer dizer que vão estar todos juntos, não é isso. Claro que chega uma altura em que as vidas se separam, não, mas enquanto ser humano, eles estão a crescer e que esses valores permaneçam. Tanto para o Miguel, tanto para os outros amigos que vieram ajudar. E para mim isto é o que faz sentido na aprendizagem do ser humano. É isto que eu procuro e é isto que eu quero para os meus filhos. Não é só as aprendizagens formais. E isto só foi possível porque utilizaram o seu tempo de férias. Ok? Bem, claro que eu queria vos falar também sobre... Ainda podemos falar um bocadinho sobre... Ok, João, isso é muito bonito que tu falas, mas nós precisamos todos trabalhar. Ok? Não se esqueçam que nós pais temos que fazer o nosso trabalho de casa. No sentido em que se o meu filho está numa creche ou se o meu filho está num JI, no público, na escola, no jardim de infância é fácil. Mês de agosto a escola fecha, acabou. Podemos colocar num ATL e atenção que no ATL é para estar livre. Não há cá atividades, não há... vamos fazer praia, ok, tudo bem. Mas não há atividades, a criança pode ter que escolher se quer ou não fazer a atividade. É o seu tempo de férias. Ponto. A criança necessita de, se não quer fazer aquilo, tem que ter o direito e o espaço para dizer, ok, não queres fazer? Não faz, estás de férias. Tudo bem. Não há mal nenhum. Não há mal nenhum com isso. A criança está de férias. Tem que ir para um ATL, porque os pais não têm uma rede de apoio, porque... Ok. Agora, não é obrigada a fazer atividades. Não pode. É o seu direito das férias. Estar sossegado. Então, mas ele fica sempre agarrado ao telefone. Não. Claro que não. Não. Vai ler um livro. Vai fazer um jogo. Vai fazer um puzzle. E dizer isto à criança. Não queres fazer atividade. Tudo muito bem. Mas não vais ficar aí agarrado ao telefone o dia todo. Ok? Tempo de jardim de infância, como estava a dizer. As escolas públicas fecham um mês. Agosto fecha. Um mês. Porquê? Porque a criança tem que estar 22 dias úteis fora da escola, fora do seu espaço. E tal, João, e onde é que está a legislação? Procurem, eu não sou advogada. Procurem aquilo que eu vos posso dizer, por exemplo, em relação à creche. Em relação à creche, a tutela da creche é do Ministério da Segurança, do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, ok? Jardim de Infância, primeiro ciclo, e por aí fora, do Ministério da Educação. Perceber que há duas tutelas diferentes, mas têm o mesmo objetivo. A criança necessita de estar fora do espaço da escola, ok? Mas é muito engraçado, e agora vou-vos ler aqui uma coisa que mostra, mais uma vez, como as creches estão feitas para ajudar os adultos e não as crianças. Desculpem, mas é aquilo que eu sinto de veras do meu coração. Que tem tudo para dar certo e que a criança gosta, claro que sim, não é? Não estou a dizer que não, mas que como é que apareceu uma creche foi exatamente para dar resposta às necessidades dos adultos. E escutem só aquilo que eu vos vou dizer, que diz assim, na portaria 262 de 2011, do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, no artigo 8 diz assim: o horário de funcionamento da creche deve ser o adequado às necessidades dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais, não devendo a criança permanecer na creche por um período superior ao estritamente necessário. E é engraçado porque a primeira coisa que eu pensei quando li isto foi: ok, estritamente necessário. A quem? À criança ou ao adulto? Ok? Mas seja como for, aquilo que nós temos de ter a noção é que a criança necessita de pausa, necessita de férias, necessita de sair daquele espaço. Ok? Se quiserem falar a nível mais pessoal, no sentido, ok, então qual é o tempo que tenho aqui
tenho aqui PDFs onde falam, em termos legais, do tempo que a criança necessita estar de férias, tanto em creche como em JI. Ok? Mas aqui vou querer responder o que entendes por atividades. Há atividades na praia, de fazer pinturas, brincadeiras na rua, atividades de aprendizagem. Todas as aprendizagens, todas as atividades são de aprendizagem para a criança. Porquê? Porque a criança está sempre a aprender no sentido de ser uma esponjinha, ok? Mas há coisas mais específicas, imagina, o pintar com aguarelas e a criança naquele dia não lhe apetece, ok? Há fazer imagina, fazer um... Estou-me a lembrar agora de coisas mais... Deixa eu só pôr aqui o carregador. Fazer, sim, aprendizagens mais formais, exatamente. Porque nós muitas vezes estamos com aquela ânsia de querer fazer atividades com as crianças porque é verão e vamos fazer coisas giras e tudo mais, mas a criança pode estar naquele dia em que não lhe apetece fazer nada. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque ela está de férias. Nós, adultos, muitas vezes temos o nosso pensamento é: ai, mas eu tenho que mostrar serviço, ou porque eu paguei tenho que fazer atividades. Estou-vos a dar duas perspectivas. Maltinha, as aprendizagens, as atividades de férias, não têm caráter obrigatório. Ponto. Ponto. A criança pode achar aquilo giríssimo, olha para aquilo, experimenta com o dedo e vai-se embora. Ela está de férias. Estamos todos a contar uma história. Imagina, estamos todos a fazer uma atividade de ouvir histórias e fazer um teatro. A criança pode não estar interessada naquele dia e estar a fazer um puzzle ao lado. E está tudo bem. Não há problema nenhum com isso. Nós ficamos melindrados. Ai, mas ele não quis participar. Ai, porque nós fizemos algo... Não... Os pais muitas vezes... Ai, mas eu preparei isto tudo para ele e ele não está a fazer... Ok, ele está de férias. Ele está de férias. Ok? Respeitar o momento da criança de descanso. Ele está de férias. Vamos brincar, vamos rolar no chão, vamos fazer coisas que, noutro tempo, em que não temos tanto tempo assim, não conseguimos fazer. Ok? Fiz-me entender? É um bocadinho por aí, no sentido de olhar para o período de férias, e estou a falar do ATL, estou a falar de... Porque há sítios muito giros, as crianças mais velhas, por exemplo, a partir dos 7 anos, vamos para a colónia de férias, e os miúdos gostam, porreiro, ok, tudo bem. Não ficam lá o tempo inteiro. Ficam lá uma semana, 15 dias. E mesmo nesses espaços, os meus primos iam, eu não ia, porque eu não achava muita piada aquilo, mas os meus primos iam. E eles tinham tempo de atividades, tinham tempo de não fazer nada. Tempo livre. Tempo livre. Ok? Então, temos essa percepção e essa consciência que a criança necessita realmente de férias. Descanso. Porque só o facto de nós estarmos em casa... Olha, vou dar um exemplo muito, muito prático. Estamos em casa com a nossa criança, mais pequenina, 3 anos. O facto de irmos fazer um café na máquina e a criança olhar, olha, como é que isso se faz? E ela está sentadinha no balcão da cozinha e nós estamos a fazer o nosso café. O facto dela estar a observar aquilo já é uma aprendizagem. E não foi uma atividade feita por nós, idealizada por nós. Não foi uma aprendizagem formal. É informal. Mas é uma aprendizagem na mesma. Para ela, aquele dia já valeu porque ela aprendeu a fazer café. Quando chegar a vizinha ou quando chegar a avó, ela vai dizer: estive a fazer café com a mãe. E isto faz parte das aprendizagens das férias. O estarmos juntos, o estarmos com mais tempo, sem pensar no tempo. Ok? Aproveitar o tempo que nós temos com os nossos filhos nestas férias, para realmente não pensar naquilo que idealizamos e que eles vão aprender e vamos estimular, mas não, deixar o nosso coração seguir, deixar o nosso coração nos levar para estar com eles, ouvi-los, conversar. E a criança, a partir
a partir de sempre, desde sempre, por favor, conversem com os vossos filhos. Não é só quando a criança já sabe verbalizar, é desde sempre. Conversem com os vossos filhos. Aproveitem estas férias para conversar sobre as férias. Ok? Meus amores, espero que tenha-vos feito tenha-vos dado, não estou a dizer ideias novas, mas tenha falado um bocadinho e alertado e trazer para a consciência este tema das férias. Claro que todos nós temos de ter a noção e olhar para nós como um caso único, não é? Eu falei-vos eu tenho os filhos mais velhos, mas também vos falei daquilo que precisei de refletir em relação quando eles eram mais novos e irem com os avós ou irem com os primos, neste caso eles não têm primos, era só mesmo os avós. Então façam também esta reflexão, se vos fizer sentido, sobre as férias, sobre a vossa rede de apoio, sobre aquilo que vocês querem fazer e não fazer nestas férias. E conversem, perguntem aos vossos filhos qual é o objetivo que eles têm para estas férias. O que é que eles querem fazer estas férias? Ok? E façam férias com os vossos filhos. Claro que nós precisamos todos descansar. Como é óbvio, eu vou descansar para a semana, apesar de estar a trabalhar, mas não vou ter aqui os meus filhos. Não vou te preocupar com jantares, não me vou preocupar com isso tudo. A casa vai se manter arrumada, por isso está tudo bem. Eu vou aproveitar esse tempo a descansar. Ok? Então, aproveitar estes momentos sem filhos para descansar, e quando estivermos de férias com os nossos filhos, não temos o porquê de nos sentir cansados. Vamos nos sentir cansados, ok, então vamos arrumar na nossa cabeça o que é que precisa de ser arrumado para poder usufruir deste espaço e deste tempo com os nossos filhos. Ok? Alguma coisa? Mandem mensagem, falem comigo, partilhem este vídeo com mais pessoas, mais pais, para falarmos sobre as férias e sobre como podemos utilizar as férias de uma forma prazerosa. Ok? Combinado? Se por vezes nem nós sabemos parar nas férias, ora está, Joana, ora está, é mesmo isso. Então que sirva também esta live para pensarmos nós próprios sobre as férias. Deixo-vos aqui já um desafio. Qual é o vosso objetivo para estas férias? O que é que vocês querem fazer estas férias? O que é que vocês precisam de arrumar? E não estou a falar de coisas físicas, também não estou a falar da casa. Estou a falar de trabalho. Não estou a falar lá daqueles e-mails que vão responder. Não estou a falar disso. Okay? O que é que nós queremos nestas férias? Qual é o objetivo para nós, enquanto adulto, consciente, maduro, que queremos para estas férias? Um beijinho muito grande para todos. Fiquem bem, um resto de semana maravilhoso. Se for o caso, boas férias para quem está de férias, bom trabalho para quem está a trabalhar, que as férias ainda vão demorar, e aproveitem as vossas férias, aproveitem não só as férias, mas aproveitem todo o tempo que vocês têm com os vossos filhos, que passa muito depressa. Isto parece sempre clichê, mas é pura verdade. Se eu pudesse voltar atrás e aproveitar novamente aquelas noites mal dormidas que o Miguel me deu e daquelas birras que a Bia me deu, não foram assim muitas, mas pronto, eu aproveitava. Claro que agora com uma outra consciência, claro, dá sempre vontade de voltar para trás para fazer como deve de ser, não é? Segundo aquilo que eu acho na minha cabeça. Mas depois de exemplos de ações como a de hoje, tenho a confirmação que, apesar de eu não ter as ferramentas de agora, não ter na altura, estou a criar um ser humano que para mim deixa cheia de orgulho, tanto a Beatriz como o Miguel, ok? Fiquem bem, beijinhos a todos, partilhem esta live para quem vos fizer sentido, para quem quer saber mais sobre as férias, o que é que pode fazer nas férias e como é que vai ser estas férias com as crianças. Alguma coisa também, mandem mensagem, coloquem aqui nos comentários alguma dúvida que tenham para nós depois podermos conversar. E até para a semana. Beijinhos, fiquem bem.